Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar seguimento ao sermão profético que a gente já vem fazendo há um ano. Vamos lá. E o assunto de hoje é a parábola da figueira, que é diferente da parábola da figueira que secou. São assuntos diferentes. São duas parábolas distintas. Essa parábola da figueira, ela está inserida no sermão profético. Muito bem. Quando Jesus aqui esteve conosco, naqueles seus 3 anos de trabalho intenso, ele proferiu mais ou menos, em torno de 46 parábolas, sendo que 8 delas foram proferidas por Jesus no mesmo dia, no que eles chamavam a beira do mar da Galileia. Jesus, ele se utilizava muito de parábolas para falar, porque ele usava uma linguagem que tinha que atender a todo o povo daquela localidade. A um povo que era pastor, agricultor, criador de animais, ou cuidava de plantas ou de plantações de uma forma diversa, né? Então, ele fazia referência nos seus discursos, ele se utilizava de uma linguagem metafórica, se utilizando sempre daquilo que os ouvintes conheciam, ou seja, da sua vida, do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua vida de relação. Então, ele sempre se utilizou de uma linguagem bem simples para que pudesse alcançar a toda aquela coletividade, a toda aquela região ali, a todo aquele povo. Essa parábola, como eu falei para vocês, ela está inserida no sermão profético, mas nós vamos encontrar essa parábola nos 3 evangelhos que são os sinóticos, que nós conhecemos, que é Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João não é considerado sinótico. Por quê? Porque ele é um evangelho bem diferente dos outros 3 evangelhos. E essa parábola, ela foi dita numa cidade em Jerusalém que ficava bem próxima de um vilarejo que era conhecido de Betfagé, que significa Casa dos Figos. Bom, por que Jesus usava as parábolas? A gente já viu que é um processo pedagógico, que era para poder atingir a todas as pessoas, a todos os níveis de consciência. Primeiro porque, naquela ocasião, toda a transmissão do conhecimento era feita via oral, não tinha escrita, quase ninguém sabia escrever, quase ninguém sabia ler. O papiro era muito caro, era difícil o acesso, nem todo mundo tinha o acesso ao papiro. Então, todos os conhecimentos, eles eram feitos por transmissão oral. E ele falando em parábolas, que é algo simbólico, e que ele se utilizava delas dentro de um linguajar daquele povo, daquilo que eles conheciam, isso ia ser muito fácil de fixar o conhecimento. Porque, primeiro, que parábola é uma história. E a gente sempre gosta de historinhas, a gente gosta de coisa que seja fácil para fixar. E a parábola, ela tem essa característica porque ela vai ser fácil de assimilar. E outra, mesmo que num primeiro momento eu não possa entender todos os simbolismos e toda a profundidade dessa parábola ou desse conto, seja lá o que for que eu usar como meu processo pedagógico, no caso de Jesus era parábola, não tem problema, porque vai ficar comigo. E, posteriormente, quando eu tiver mais bagagem emocional e mais bagagem intelectual e espiritual, eu vou estar lembrando dessa parábola. E aí eu vou poder extrair delas mais conteúdo, eu vou poder explorar mais coisas dessa parábola. Então, era um processo pedagógico que Jesus usava para que ele pudesse atingir a todos os níveis de conhecimento, de pessoas, de consciência, e ao mesmo tempo para que imortalizasse o conhecimento dele. Porque como é uma parábola, é uma coisa fácil de ficar gravada e você vai levando esse conhecimento através dos anos. Então Jesus utilizou muito desse processo pedagógico. Nós estamos fazendo o sermão profético, já fizemos o sermão da montanha, e a gente viu que o sermão da montanha, ele, em síntese, ele trabalha com as questões da implantação do reino de Deus aqui na terra. Portanto, o sermão da montanha,
ele contém para todos nós todos os ensinamentos, tudo que nós precisamos para fazer a implantação do reino de Deus aqui na terra. Lá contém todos os ensinamentos morais necessários para nós implantarmos o reino aqui na terra. Mas veja bem, o Sermão da Montanha, ele não implanta o reino de Deus na terra. Ele faz o quê? Ele oferece subsídios para quem? Para nós podermos trabalhar esses subsídios dentro de nós e nós sim podermos implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, lá no Sermão da Montanha, tem todas as virtudes necessárias, todo um roteiro necessário, é de cada um de nós. Já o sermão profético que a gente vem fazendo há 1 ano, esse sermão que foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, ele ia falar de acontecimentos do futuro, aquilo que futuramente aconteceria com a humanidade terrestre. Então, ele é um alerta para todos nós em algum momento. E, ao mesmo tempo, ele vai mostrar o que aconteceria com a terra, conosco, depois da sua partida, ou seja, após a sua morte. Como eu coloquei aí, ó. Ele vai mostrar para a gente tudo o que aconteceria exatamente logo após da sua morte, ou seja, logo após, até bem depois dele já ter partido aqui da terra. Coisas que aconteceriam. Ele também, no sermão profético, ele iria profetizar o mundo de regeneração, que é o que a gente tanto fala a todo instante, que a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e passará para a regeneração. Então, é no sermão profético que contém esse conhecimento de que a Terra deixaria de ser um planeta de provas e expiações e passaria para o mundo de regeneração. E ele mostra tudo o que ia acontecer e o que precisa ser feito para que este mundo, ele possa ser um mundo de regeneração. Ou seja, ele vai deixar novamente um alerta e conhecimentos necessários do que nós devemos fazer, qual é o comportamento, qual deve ser a nossa atitude, para que nós possamos ingressar nesse mundo de regeneração, que é o que todos nós queremos. Nós queremos um mundo de regeneração. Mas voltando a dizer que para ter esse mundo de regeneração, isso é um trabalho de cada um de nós. É um trabalho de cada um de nós. Jesus apenas proferiu o que seria necessário para a implantação desse reino de Deus aqui na terra. E no sermão profético ele reforça novamente quais seriam as grandes transformações que a terra iria passar. E ele falou, essas transformações ele chamou de sinais, para que nós pudéssemos nos atentar quanto aos sinais que estavam acontecendo e qual deveria ser a postura nossa diante desses sinais. Muito bem. Nós já fizemos bastante coisa do sermão profético aí. Nós hoje estamos na parábola da figueira, faltando muito pouco assunto para fechar esse sermão. Ali vocês vão ver a forma com que foi dividido e colocado pelo Novo Testamento do Haroldo Dutra e pela Bíblia de Jerusalém. A forma didática é diferenciada, mas o conteúdo é o mesmo conteúdo, tanto de um quanto de outro. Apenas a forma de dispor dos assuntos foi diferenciada, mas o conteúdo é o mesmo. A gente vai ver que o Haroldo Dutra coloca grandes tribulações, a Bíblia de Jerusalém, ela faz uma série de outras subdivisões. Só isso, mas o conteúdo é o mesmo. Como eu disse para vocês, numa síntese, o sermão profético ele é composto de 2 momentos. Um período chamado de sofrimento, que é o denominado de transição, e nós sabemos que tudo que modifica, tudo que sofre um processo de mudança, vai gerar em nós o quê? Um processo de sofrimento. Por quê? Porque o novo é assim mesmo, ele causa na gente insegurança, ele causa medo. Por quê? Porque ele é novo. Então a gente não sabe ao certo. E também porque vai causar discussões, vai causar polêmicas, muitos vão querer ainda viver segundo os padrões antigos, muitos vão estar tentando colocar e mostrar a importância de mudar, da mudança, de assimilar novos conceitos. Então, o período de transição, o período de mudança, é sempre um período que gera conflitos de ideias. Sempre vai haver esse período. Tudo que modifica é assim.
É só nós pensarmos na nossa própria vida, no nosso próprio mundo interno. Toda vez que nós tomamos uma decisão de mudar, vem conflitos, vem dores, vem um período de sofrimento. Até que a mudança ocorre totalmente, e aí então o período de dor, o período de sofrimento, ele fica para trás, ele acaba, ele cessa. Até porque aqui na Terra tudo passa, tudo é transitório. É um mundo material que aqui tudo é transitório. Nós hoje estamos numa manhã, 10 e pouco da manhã, essa amanhã vai acabar, nós vamos chegar no entardecer, vamos chegar no anoitecer, na madrugada, e amanhã vai ter de novo o sol novamente. Tudo aqui é temporário, tudo aqui é transitório. Então, tudo aqui passa. O que não passa? O que não passa são as leis de Deus, que o resto tudo passa. E o outro período é conhecido como o mundo de regeneração. É a implantação, que a gente também vai reconhecer isso por sinais que nós vamos ver. A regeneração. Será que a regeneração já está acontecendo? Vamos lá. Quando nós começamos a fazer o sermão profético, a primeira vez que eu falei do sermão profético aqui, a gente vai ver que ele abre e ali Jesus, né, ele é interrogado pelos seus discípulos, que lhe fazem 3 perguntas. Eles fazem assim: dize-nos quando sucederão essas coisas. É a primeira pergunta, ou seja, quando vai acontecer tudo isso? Que sinal haverá da sua vinda? E terceiro, a consumação dos séculos, quando tudo isso já estiver implantado. Eles fazem 3 perguntas para Jesus que são respondidas dentro do sermão profético, que vão sendo respondidas à medida em que Jesus profere o sermão profético. Então, quando sucederão essas coisas, a gente sabe que já começaram a acontecer, em realidade, logo após a sua partida, logo após a sua morte, já começou a haver muitos conflitos no planeta Terra. E que sinal que haverá de que esses conflitos vão estar acontecendo, mas que estão ao mesmo tempo acontecendo, mas estão gerando uma transformação, uma mudança. E, finalmente, quando é que esses conflitos vão terminar e a implantação do reino vai acontecer? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso essa manhã. Muito bem, vou pular isso. Inicialmente, no sermão profético, vocês vão ver, se vocês começarem a ler ele, que começa em Mateus, capítulo 24, ele vai dar vários sinais, falsos cristos e falsos messias, ou seja, vai haver dentro das religiões muitas coisas que serão falsas, muitas coisas que não serão verdadeiras. Para quê? Para confundir os fiéis. Porque a religião, ela tem por finalidade o quê? Nos ligar ao Criador e nos ajudar a nos conduzir dentro de caminhos moralizados, ou seja, de nos conduzir a viver dentro das leis divinas. Então, vai aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas, principalmente dentro dos meios religiosos, pessoas que vão confundir a gente. Isso é um grande alerta. Teremos guerras e rumores de guerra. Tivemos guerras depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Inúmeras. É só olharmos a história. Ainda temos guerras? Ainda temos guerras. E nós sabemos pelo livro dos Espíritos que as guerras acontecem em função do orgulho do homem. Teremos fomes, teremos terremotos? Fome sempre tivemos. Não só em função da guerra ou de não, mas sempre tivemos e temos. Inclusive no nosso Brasil nós temos questões de fome, apesar de ser um país tão grande e tão rico. Temos terremotos? Sempre tivemos. E vamos continuar a ter? Vamos, porque o planeta é material. Ele é matéria. Matéria sofre transformação? Sofre. Nós já acabamos de ver que no plano material tudo se transforma, tudo passa o tempo todo. Tudo há uma mudança. Sempre tivemos terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões. Sempre tivemos e vamos continuar a ter. Porque isso aqui é um mundo material. A matéria sofre mudança constante. Perseguição dos cristãos até a morte, em alguns casos. Tivemos perseguição aos cristãos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas. Basta ler os clássicos de Emmanuel. Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois. Né? Isso tudo vai estar retratando aquele período ali do cristianismo.
Mas será que essas perseguições, elas aconteceriam totalmente nesse período, depois nunca mais aconteceram? Continua acontecendo. A própria mensagem que o Flávio leu, que a gente abriu ali ao acaso, ele fala daqueles que estão vivendo, tentando viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, são perseguidos de alguma maneira. Porque sempre aqueles que procuram viver dentro do caminho do bem, praticar o bem, fazer o bem, nós seremos sempre de alguma forma perseguidos. Por quê? Porque estaremos contrariando os interesses pessoais de alguns. Então, continua tendo. E ele falou também do esfriamento da devoção de quase todos os cristãos. Ou seja, passaríamos por um período que haveriam tantos conflitos na terra que nós até questionaríamos se Deus estaria presente. Já vivemos esse momento e, de alguma forma, hoje, em função dos conflitos que toda a humanidade terrestre passa, muita gente refere isso para nós. Principalmente quando adentram na casa espíritas e vão ser atendidos nos plantões ou atendimentos fraternos. Muitas pessoas se apresentam com falta de fé. Vamos dar um exemplo? Tem tido muito suicídio? O que é isso? É falta de fé ou fé? Então a gente vai vendo que isso já existiu e isso ainda existe em função dos conflitos. Até porque o homem, ele precisa compreender que os problemas vêm, nos visitam, e nós precisamos enfrentá-los. É a única forma. Tem que haver enfrentamento. E nós, mais do que nunca, que somos reencarnacionistas, nós sabemos que aquilo que nós não quisermos enfrentar hoje, vai nos visitar amanhã ou depois. Não adianta, porque o que é meu, eu não posso transferir. Assim como aquilo que é do outro, ele também não pode transferir. Um exemplo, novamente. As mães aqui presente. Se os problemas pudessem ser transferidos, com certeza vocês iriam absorver todos os problemas dos seus filhos, não é verdade? Não iam deixar eles terem nem um resfriado. No entanto, nós sabemos que cada um tem a sua própria bagagem de vida, cada um tem os seus próprios sacrifícios para passar. Então, nós sabemos que não adianta. O que me visitou, se a dor me visitou e ela me incomoda, eu tenho que ter a conscientização de que eu não posso transferir isso, eu preciso enfrentar. E que aquilo que eu não quiser enfrentar hoje, eu vou enfrentar amanhã ou depois. Amanhã, o que eu quero dizer, pode ser ainda nesta vida, ou pode ser nas próximas que virão. Mas, ou seja, o que é meu para ser resolvido. E, finalmente, ele diz que haverão outros sinais, pregação do Evangelho por todo o mundo. Ou seja, as boas ações, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo serão pregados e vividos por muitos. E a gente já vê alguns sinais de mudança na Terra? Vocês conseguem ver alguns sinais de boas mudanças? A gente vê muito nas redes sociais, por exemplo, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. A gente vê que tem pessoas lutando pela causa animal, pela causa dos idosos, por aqueles que não têm acesso à saúde. E fazem muitas vezes isso sem nenhum vínculo financeiro, mas simplesmente pelo amor a quem? Ao próximo. Isso é pregar o Evangelho? Isso é, gente. Então a pessoa pensa assim, pregar o Evangelho é sair por aí com o Novo Testamento debaixo do braço e sair falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito mais do que tudo isso. É viver o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E quando eu estou ajudando ao próximo, ajudando uma comunidade, ajudando a crescer, ajudando dentro das suas dificuldades, eu estou praticando a lei do amor. E isso é pregar o Evangelho. Diz lá a parte que nos toca essa manhã. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 32. Ali está invertido, tá? Desculpa, 32 a 36. Ele começa dizendo, aprendei. É um verbo, é imperativo, afirmativo. Em alguns momentos, é uma ordem. Em outros, pode significar um pedido que está sendo feito. Pode até mesmo ser um convite, ou até mesmo ser uma súplica. Isso nos faz pensar que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos. Se poucos são escolhidos, tem critério de avaliação. Né? Porque se poucos são escolhidos, há um processo, há um critério de avaliação para esse chamamento. E é isso que temos que nos deter a esse convite. O convite que Jesus fez há mais de 2000 anos foi um convite a toda a humanidade terrestre, até porque nós sabemos da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é um dos governadores do planeta Terra. Então, esse convite que Ele fez, Ele não fez destinado tão somente a um povo, como os judeus achavam, mas Ele fez a toda a humanidade terrestre. Mas a questão é, desse convite que me foi dirigido, um convite ele pode ser aceito ou não aceito. Quando nós aceitamos um convite, nós aceitamos ir a um lugar, e para a gente ir a um lugar, a gente tem que estar o quê? Vestido adequadamente, para irmos, por exemplo, numa festa. Eu não vou numa festa com uma roupa de praia, como eu não vou à praia com uma roupa de festa. Então, para eu aceitar esse convite, eu tenho que também seguir o quê? Umas regras, porque isso é uma regra, não é isso? É uma regra social, mas a gente está só se utilizando de uma metáfora para a gente fazer um entendimento. Então, para a gente aceitar esse convite, se ele tem um critério, é claro que ele vai ter regras. É claro que ele vai ter regras. E a questão é, eu venho aceitando as regras que a vida tem me solicitado, aos convites, aos sinais da vida? Porque a nossa vida, ela é cheia de convites, e são convites que nos são feitos cheios de regras. Será que eu venho aceitando a esses convites, a essas regras? Isso é o que nós precisamos entender. O chamamento da vida, eu tenho entendido? Não é? Então ele diz, aprendei. É uma ordem, um pedido, mas também é uma súplica. A figueira, ela é um arbusto muito interessante, porque primeiro ela dá, para quem gosta de figo deve saber isso, primeiro ela dá o fruto, para depois ela dar as folhas. Por isso que ele fala que as folhas vão aparecer lá no verão. Ela perde todas as suas folhas no outono e no inverno, e ela vai dar primeiro os frutos, para depois, então, ela dar as suas folhas. E eles sabem que ela dá as suas folhas no final, né, da primavera e início do verão. Então, ele está usando uma linguagem metafórica. Ele diz, quando as folhas começarem a surgir, você vai saber que está próximo essa transformação. É uma linguagem simbólica. Então, vamos mergulhar dentro desse símbolo. Vamos lá. Olha só que interessante. A figueira vai dar as folhas no verão, ela dá seus frutos na primavera. Mas ela vai dar suas folhas no verão e vai perder elas no outono e no inverno. Assim é o ciclo da figueira. Estranho, né? Porque é uma árvore que primeiro dá frutos e só depois ela dá as folhas. Só depois que ela vai dar as suas folhas. Então, a gente vai vendo ali, ó, que termina um período, começa outro período.
ele está anunciando um período de transformações. Mas primeiro vem os frutos, depois as folhas. Olha que interessante. Então, primeiro, ela dá o produto final de uma árvore, a gente sempre sabe que é o quê? São só as flores e os frutos. E que primeiro ela tem o quê? Tem as flores. Mas está dizendo, o que as folhas de uma árvore oferecem para nós? O que as folhas de uma árvore oferecem para nós? Sombra, abrigo, oxigênio. Então, ela só vai oferecer proteção depois que ela deu os frutos. Olha que interessante essa árvore. Mostrando para a gente que primeiro tem que as coisas acontecer dentro da gente. Você pode dar aquilo que você não tem. Se você quer proteger, se você quer ajudar o outro, primeiro você tem que ter protegido e ajudado a quem? A si mesmo. A si mesmo. Porque para fazer pelo outro, primeiro eu tenho que fazer para quem? Para mim, porque ninguém dá aquilo que não possui. Ninguém dá aquilo que não possui. Uma outra coisa, está falando de período, está falando de transformação. Transformação. Porque essa árvore ela sofre uma série de transformações. Para nós transformarmos, primeiro a gente tem que estar formado, vocês não concordam? Porque como eu vou mudar uma coisa, transformar, e além daquela forma, mudar aquela forma, não é isso que a palavra significa? Se eu não estou formado, ó novamente a questão aí. Como é que eu vou mudar alguma coisa se eu nem sei quem eu sou para ser mudada? Se eu não sei. Se eu não sei quem eu sou, não sei o que tenho dentro de mim para transformar. Então, primeiro eu tenho que conhecer a minha forma. O que está formado dentro de mim? Isso é uma coisa muito séria. Quantas coisas que nós fazemos durante o dia e que às vezes a gente não dá a mínima atenção. Está no automático da vida. Vocês já pararam, vocês já viveram no aqui e no agora para prestar atenção em tudo que a gente faz? A gente acorda de manhã, às vezes segue um padrão de coisas. Todo dia a gente repete aquela mesma coisa. Mas será que aquilo que eu repito todos os dias, há anos e anos, será que é bom? Ou será que já estava na hora de ser mudado? Será que a minha conduta, que eu acho que é tão boa para com o próximo, que eu acho, porque é assim que eu vivo, dentro desse automatismo, já não está na hora de eu modificar essa conduta? Quantas não são as coisas que nós fazemos dentro da nossa própria casa que muitas vezes nós não observamos? Às vezes entramos dentro de casa, um exemplo, e nós não estávamos muito assim satisfeitos com o nosso dia a dia. Entramos com uma cara séria e respondemos a uma pergunta que um parente nosso nos faz de qualquer maneira e nós saímos. E depois a gente observa que aquela pessoa está meio chateada com a gente fala, mas eu não fiz nada. O que você me perguntou, eu te respondi. Mas qual foi a sua cara? É a pergunta. Porque os gestos são coisas simples, mas são gestos que falam muito mais do que as palavras, é ou não é? Às vezes não é o que nós estamos falando, mas é a forma com que estamos nos expressando é que muitas vezes incomoda os outros. E nós poderíamos estar incomodando aqueles que estão ao nosso redor. Isso é um chamamento, uma reflexão para a nossa vida de relação. Nós queremos muitas mudanças ao nosso redor. Mas qual tem sido a mudança que eu tenho feito no meu automatismo do dia a dia? Primeiro, a gente precisa se observar atentamente. Porque todas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram proferidas para nós vivermos e não para nós cobrarmos do outro a conduta ou vivê-las, mas para nós pôr em prática na nossa vida. Então, todo o período de transformação, para eu transformar, para eu mudar a forma, primeiro eu tenho que saber qual é a minha forma, qual é a minha atitude,
Qual é meu comportamento perante as coisas? De que forma que eu abordo as pessoas? Com que gesto, com que expressão facial e corporal eu abordo as pessoas? Como eu abordo essas pessoas? Porque para transformar, nós temos que ser vigilantes de nós mesmos antes de qualquer coisa. É muito prático a gente cobrar a mudança do outro, falar, você hoje está com uma cara feia, muda a sua cara, enquanto que muitas vezes você tem a cara feia durante o dia inteiro. Então, para transformar, eu preciso primeiro entender a forma. E, novamente, qual é o meu comportamento, qual é a minha atitude diante da vida? Isso porque a figueira está mostrando isso. A transformação, ela sofre ciclos. E ela vai dar folhas depois dos frutos. Ou seja, ela só vai ser capaz de abrigar, de acolher, de proteger, se ela tiver o amor implantado dentro dela. Como eu pretendo amar, proteger, se eu não tenho isso dentro de mim? Seria falso. Dentro do simbolismo da figueira, a figueira é um arbusto, uma pequena árvore. E como toda árvore, ela representa a coletividade, nós sabemos disso. A árvore representa a coletividade, é um fato. Quantas vidas tem dentro de uma árvore? Vocês já pararam para pensar nisso? Cada folha uma vida, cada galho uma vida. Cada fruto uma vida, cada flor uma vida. E fora as vidas que uma árvore abriga, porque ela vai fornecer abrigo para os pássaros, para os animais. Então, a árvore ela tem um simbolismo, até dentro da própria cultura judaica, como a coletividade em muitos momentos. A coletividade. A figueira já é mais o indivíduo. Lembra quando eu fiz para vocês a parábola dos trabalhadores da última hora, que falava da vinha? A uva é uma fruta de que forma? Ela é uma fruta em cachos. É uma fruta que simboliza a coletividade. Já o figo é uma fruta única, significa a individualidade. Então, essa parábola ela está destinada ao nosso mundo interno, o que era diferente da parábola dos trabalhadores, quando eu fiz alguns meses atrás aqui nessa casa, porque ele falava a coletividade. Essa parábola ela não fala a coletividade, ela fala para a gente, ela fala de nós. Daquilo que precisa ser modificado dentro de nós. É diferente da uva. A uva simboliza. Como a oliveira, por exemplo, dentro da cultura, ela vai apresentar o aspecto da religiosidade, o simbolismo da religiosidade. Quem sabe mais na frente a gente vai falar mais sobre isso. Como agora eu já fiz o link da uva com o figo. Uva é a coletividade, quando eu falei lá na parábola dos trabalhadores da última hora. Já a figueira simboliza o indivíduo. Então, tudo o que precisa acontecer no mundo interno do indivíduo. Porque nós sabemos que a mudança que vai acontecer na sociedade é uma mudança que tem que acontecer primeiro dentro da gente, para depois isso ser refletido socialmente. Então, essa parábola diz respeito a cada um de nós. Diz lá, e aprendei, lembra? Com a parábola da figueira, quando Jesus fala, quando, é um advérbio que expressa circunstância de tempo, ocasião. Se eu não me transformei, se eu não me modifiquei, quando chegar o tempo, como é que eu vou estar? Quando chegar os momentos finais, como eu estarei? Se você não se preparou para ir num casamento, não comprou a roupa, não fez o cabelo, no dia do casamento, como é que vai ser? Hein? Não vai ser. Você não vai estar preparado para poder ir. Você não vai poder ingressar nesse casamento. Então ele diz, você tem que se transformar, todo aquele chamamento prepara antes. Por quê? Porque quando chegar o momento, você tem que estar o quê? Arrumado. Se você não estiver arrumado, você vai poder ir? Não vai poder ir. Então, por isso que ele coloca, todas as palavras que Jesus usava, ela tinha um simbolismo para chamar a atenção a gente. Se prepara agora, porque se você deixar passar muito tempo, pode ser que quando esse momento acontecer, não dê mais tempo para você se preparar. Já esteja muito em cima da hora. E aí você não vai poder ingressar. A figueira tem todos aqueles ciclos de transformação. E a nossa vida é feita de primavera, verão, outono e inverno? Esse mesmo ciclo, ele se aplica a quem? A nós.
A primavera é a estação do quê? Do crescimento, não é? Então, um dia a gente nasceu, então a gente cresce. Criança cresce e se desenvolve. Mas a gente chega no verão da nossa vida? Chega. No auge da nossa vida. Um dia, não vou dizer todos aqui, mas eu já tive no verão da minha vida. Como alguns estão na primavera, outros já estão no verão, alguns estão no outono da vida, na madureza. E alguns estão chegando no inverno da vida, na velhice. A vida é cíclica. E todo momento é momento de quê? De renovação. Se eu estiver atenta ao chamamento, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu estou atenta ao chamamento? Se eu estiver atenta, mas é a qualidade daquilo que eu faço todos os dias na minha vida. Há pessoas que estão de domingo a domingo na casa espírita. Isso é transformação? Muitas vezes não simboliza nada. Nada. Ele está só ali, corpo presente. Mas a vivência dele é pouca ou quase nula. O outro, às vezes, só pode vir uma vez, porque é tudo que a vida dele permite para ele estar aqui. Mas ele vem com tanta intensidade. Ele vive aquilo tão intensamente dentro do mundo interno dele. Ele pratica tanto aquilo na vida dele, que o que vale mais? Eu estar de domingo a domingo ou estar um dia? Né? Porque não é quantidade das coisas, é a qualidade daquilo que se vive. A nossa vida é cíclica, mas em todos os momentos está sendo feito o convite de quê? De renovação. Renovação do quê? De atitudes, das atitudes. É um convite para renovação, que pode ser realizado a qualquer momento. O que a gente não pode deixar é esse ciclo, esse tempo passar. Porque quando já está aí, nós já estamos no mundo de regeneração. Nós já estamos ingressos nesse mundo, já estamos nesse período de transformação. Nas portas dele, digamos assim. E eu pergunto, quando houver a grande transformação, se a gente deixou para amanhã, amanhã eu faço. Não é assim? Amanhã eu faço. Amanhã já era. Amanhã já era. Porque o momento de fazer é o quê? Agora. Quantas vezes a gente sofre, mas a gente diz, não mudo, não mudo, não mudo. Né? É um direito seu não mudar? É. É livre-arbítrio. Deus deu. A lei de liberdade fala isso. A lei de liberdade é para todo mundo, não é só para um ou dois, é para todos. Você tem direito? Tem direito. De bater o pé no chão e falar, não vou mudar. Mas, se você usou o seu direito, todo direito que se usa, ele vem acoplado a uma coisa chamada obrigação. Se eu usei mal o meu livre-arbítrio, o que eu vou colher? Não? E aí voltamos ao figo de novo, que está falando da gente. Eu não vou colher isso aqui tudo não, mas o fruto, o figo, ele é chamado de sicônio. Ele é constituído por dois momentos. Um chamado inflorescência. Sabe por quê? Porque o figo ele dá flor para dentro. E é daquela inflorescência dele, que a flor é para dentro, ninguém vê. Ninguém vê a flor do figo, ninguém nunca viu, está para dentro. É daquela inflorescência que vai dar a infrutescência. Ou seja, é da cristalização da flor que vai surgir internamente o quê? O fruto que as pessoas gostam tanto de comer. Ou seja, a flor dá para dentro, ninguém vê, e é daquela cristalização que vai surgir posteriormente por um processo de transformação, deixar a forma de flor e passar a forma de frutos, que ele vai dar o saboroso fruto que muitos gostam de comer. Então, olha só, novamente um simbolismo. Uma inflorescência, ou seja, a flor nasce para dentro. A infrutescência, a fruta, vem da inflorescência. Ela também acontece tudo dentro. Tudo acontece aonde? Dentro. Aonde que tudo tem que acontecer? Dentro de quem? Já que essa parábola é para nós. Eu quero um mundo melhor. Aonde tem que acontecer? Dentro. Porque essa parábola é para a gente, é diferente dos trabalhadores, está falando da coletividade, daqueles que vêm com uma missão de trabalhar para a coletividade. A parábola
da figueira está falando para a individualidade, porque o figo é um fruto, ele é individual. Ele não é igual a uva que dá em cachos, que simboliza a coletividade. Então está falando para a gente nessa parábola que tudo começa dentro de mim. Eu tenho que enflorescer o meu mundo interno, que às vezes está tão sombrio. O que torna o meu mundo interno sombrio? Me digam aí algumas coisas que pode tornar o meu mundo interno sombrio. O quê? Orgulho, o que mais? Egoísmo, avareza, vaidade, inveja, esse negócio todo que a gente já conhece aí, não é? Isso tudo não vai me permitir florescer, inflorescer. Se não acontecer dentro de mim a inflorescência, não acontecer, eu vou dar frutos? Não. Se eu não der frutos, eu vou produzir as folhas? Não. Eu vou viver a figueira, eu vou virar a figueira que secou, que é outra parábola. Mas eu vou virar lá. Isso um dia a gente vai falar nisso também. Eu vou virar essa fruta. Eu vou virar esse arbusto que não dá nada, que não dá flor, que não dá fruto, nem produz sombra, nem abrigo. Eu vou ser algo seco, sem nenhuma utilidade para a humanidade, nem para mim mesma. Então, todo o processo acontece dentro de mim. E aí Jesus continua: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A porta para esse povo é usada nas Escrituras Sagradas como uma linguagem simbólica que significa desafio, oportunidade, que surge à frente, é um desafio. E aí eu pergunto, qual é o nosso desafio? Qual é o teu desafio? Talvez para alguns seja trabalhar em paciência. Para outros seja trabalhar a maledicência. Para outros sejam trabalhar o ciúme. Para outros a vaidade. Para outros, enfim. Mas qual é o meu desafio? Porque o chamamento já foi feito. Mas a gente não viu que tem um critério para entrar? Então, qual é o meu desafio para eu poder passar por esse... Esse é o meu critério. Se eu conseguir superar o meu desafio, eu vou ser escolhida. Então, tudo começa dentro. Acontece dentro da gente. E Jesus disse, eu vou até passar isso que o tempo está corrido. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Eu vou ler esse capítulo da Gênesis, capítulo 17, 58, fala assim um trecho. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governados pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas. Porque o sermão profético foi trabalhado no capítulo 16, 17 e 18 da Gênesis, tá? Para quem não sabe. Então, essa geração é o quê? É a geração do mundo velho que foi governado por quem? Olha lá. Preconceito, orgulho, egoísmo, inveja, fanatismo. O preconceito, o orgulho, a inveja, o fanatismo é de quem? Não é de quem sente? Se isso está dentro de mim, é de quem? Meu. Quem é que tem que trabalhar isso? Eu. Ah, mas o resto do mundo é preconceituoso. Sim, mas se você deixar de ser, menos um. Menos um. Madre Teresa tem um momento da vida dela que ela diz assim, eu sei que meu trabalho é só uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. E é verdade. Então entendam, nós somos poucos, mas se nós fizermos essas mudanças, vai fazer diferença? Vai. Vai sim, vai fazer diferença. E Jesus continua, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos ler de novo a Gênesis. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Porque só a verdade consegue sobreviver ao tempo. Por isso que só as leis de Deus que não passam. Lembra que eu falei para vocês? Tudo aqui passa, menos as leis de Deus. Será eterno o seu código moral, porque consagradas as condições do bem que conduz o homem a seu destino eterno. Porque são consagradas ao destino do homem eterno, né? Mas terão as suas palavras chegadas até nós puras de todas as ganga e falsas interpretações? Aí é que está. Eu não disse que haveria os falsos cristos e falsos profetas? Ele disse, não foi nem eu. Aprenderam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs?
Lembra que ele mesmo proferiu que haveria no sermão profético, haveriam falsos cristos, falsos profetas? Esses vão falar, o que eu faço para desempatar? É fácil. Vou me usar de Galileu. Vamos ver se vai sair. Duas verdades nunca se contradizem. Como é que eu vou saber se o que está sendo dito é falso? Duas verdades não se contradizem. Se o que está sendo dito, ele está dentro dos mandamentos maior. Qual o mandamento maior? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo? Ótimo, está dentro. Para nós espíritas, como nós vamos saber se o que está sendo escrito, porque nem tudo que se escreve é espírita, saiu na revista Reformador, um artigo há pouco tempo. Como nós vamos saber? Segue os postulados da doutrina? Se segue, está dentro do critério. Segue os critérios de Kardec, a metodologia científica? Se segue, está dentro. Se não segue, não são verdades, porque as verdades não podem se contradizer. Há controvérsias? Então não é. Ponto final. Foi? Porque são alerta. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Essas pessoas que se desarvorem em dar datas. No tempo tal, vai acontecer tal coisa. Tem por aí isso? Tem. Vocês sabem que tem. Vamos ler as obras básicas? O que as obras básicas diz a Gênesis? Por isso mesmo, leiam todo o item 16, isso é só um trecho, tá? Ele fala bastante coisa. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada, nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do segmento das coisas que convenha conheçamos. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causa. Então, veja bem, esqueçam datas, porque sabe qual é o momento mais importante da vida de todos nós? Agora. Agora é a hora. É agora que eu mudo o meu passado? É. Só no momento presente que eu mudo o passado, porque o passado já passou. E é só no momento presente que eu vou poder construir o futuro, porque o futuro ainda não existe. Então, tudo acontece no aqui e agora. Tudo de verdade. Deixa eu ver se eu estou dentro do meu horário. Tudo de verdade. As transformações que eu preciso fazer no aqui e agora. Eu preciso ficar atenta com o meu comportamento, como eu sou, o que pensariam as pessoas a meu respeito. Lembra de São Agostinho? O que meus inimigos falariam a meu respeito? Seja um observador atento de si próprios. E a transformação virá. Bom, eu não vou ter tempo de falar nisso, mas o que eu desejo a todos nós, inclusive a mim, porque eu também estou dentro do processo junto com vocês, que nós possamos enflorescer e enfrutecer. Não só para dar bons frutos, vou até complementar aqui, mas para oferecer abrigo àqueles que passam. Aqueles que naquele momento, como disse o sermão profético, estarão com a sua fé fraca diante dos conflitos que fatalmente ocorrem na nossa vida. Porque todo período de transformação, ele é precedido por conflitos. Sempre foi. É só a gente olhar a história da humanidade. Então, muitos terão a sua fé, ficarão com a sua fé fraca, como a gente até deu o exemplo daqueles que estão se tirando a vida. Mas o que cabe a cada um de nós que nos intitulamos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo é trabalharmos, fortalecermos a nossa fé nesse período de conflitos, porque é o período melhor, exato, propício para nós trabalharmos a nossa fé, nos momentos de conflitos. É ali que a fé ela vai se robustecer, é ali que a fé vai crescer, são nos momentos de conflitos. Não tem teste melhor, não tem maneira melhor para fortalecer a nossa fé. Não tem maneira melhor para viver, ou condições melhores para vivermos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do que os momentos de conflitos da nossa vida. Então, que a parábola da figueira, ela possa ensinar para nós a transformação que precisa ocorrer dentro de nós. Nos tornarmos flores internas.
para darmos frutos internos e oferecermos o melhor que nós pudermos a toda a humanidade. Muito obrigada e um bom dia para todos.